Imagine um velório de motores a combustão, onde fabricantes do mundo todo jogavam suas pás de terra em cima deles, enquanto governos e montadoras decretavam seu fim e apostavam tudo nos carros elétricos. Já que a indústria parecia ter chegado a um consenso, a gasolina estava com os dias contados. Só que no meio desse funeral, a Mazda decidiu virar as costas e não enterrar os seus. De forma quase herética, pegou o dinheiro que deveria acelerar seus carros elétricos e colocou em um novo motor a gasolina. Não foi uma empresa gigante tentando proteger um império. Não foi a Toyota defendendo seus híbridos. Não foi a Volkswagen tentando consertar o passado. Foi a Mazda, uma fabricante pequena perto dos monstros da indústria, olhando para uma sala cheia de executivos convencidos de que a combustão tinha acabado e dizendo em silêncio: vocês talvez tenham enterrado o motor errado. Porque a pergunta que ninguém quer encarar é simples. O motor a gasolina morre porque chegou verdadeiramente ao limite da engenharia ou porque a indústria criou regras que tornaram impossível continuar evoluindo? Essa é a parte polêmica. O vilão dessa história talvez não seja a gasolina, nem o pistão, nem o escapamento. Talvez seja a ideia conveniente de que só existe um futuro aceitável, o elétrico puro, vendido como destino inevitável por governos, investidores e montadoras que já apostaram bilhões nessa direção. Só que, em Hiroshima, a Mazda parece ter percebido uma brecha perigosa. Se você redesenhar o motor antes que a legislação estrangule ele de vez, talvez ainda exista eficiência escondida onde o resto da indústria parou de procurar. A aposta é alta. Se a Mazda estiver certa, ela não está apenas criando mais um motor, está provando que a combustão foi condenada cedo demais. Mas se estiver errada, vai repetir o erro mais caro da própria história: insistir sozinha em uma tecnologia que o mundo inteiro já decidiu abandonar. Mazda, errada por estar certa. Para entender o tamanho da aposta, você precisa entender o problema que quase ninguém explica direito. As novas regras de emissão, a Euro 7 na Europa, a LEV 4 e a Tier 4 na América do Norte, não pedem apenas que o motor polua menos. Elas apertam o motor a combustão em um ponto em que ela começa a se sufocar, e o número que sai dessa conta é brutal. Sob essas regras, um motor convencional tende a perder cerca de 30% de potência. Pare um segundo nesse dado, porque ele é maior do que parece. É quase 1/3 da força do motor sacrificado, não para o ganho do motorista, nada, mas apenas para o carro conseguir passar por uma lei. E aí entra a parte que torna o problema quase insolúvel com as ferramentas de sempre. A maneira clássica de tirar mais eficiência de um motor a gasolina é aumentar a taxa de compressão, ou seja, espremer mais a mistura de ar e combustível dentro do cilindro antes da queima. Motores comuns trabalham numa faixa de 10 ou 11:1. O problema é que, se você comprime demais, a mistura detona sozinha, fora do momento certo, numa queima descontrolada que literalmente destrói o motor por dentro. Existe, portanto, um teto físico aparente. Você não pode simplesmente comprimir mais para resolver o problema da regulamentação, porque a própria física parece colocar um muro no caminho. Mas tem uma coisa que ninguém comenta quando olha para esse cenário. O resto da indústria já tinha feito essa conta muito antes, e a resposta deles foi desistir. Eles aceitaram perder a potência, compensaram com turbocompressores e motores cada vez menores, o famoso downsizing, e passaram a tratar o motor a gasolina como uma tecnologia de transição, uma ponte descartável até que o elétrico assumisse de vez. Para quase todo o setor, investir pesado num motor a combustão novo, nesse momento da história, era jogar dinheiro num cavalo que já estava sendo aposentado. Essa era a calculadora que todo mundo usava, e era exatamente esse o problema que a Mazda decidiu atacar de frente. E rapidinho, porque isso tem tudo a ver com a gente aqui que gosta de carros, máquinas lendárias, motores, enfim. Você tá cuidando do seu carro aí do jeito que ele merece? Tem um kit de limpeza e polimento que faz um serviço completo e é muito bom. O V-Flock, um shampoo super concentrado de pH neutro que lava de verdade sem castigar a pintura. A cera também Carnaúba Took Final, que dá aquele brilho e segura a proteção até por 30 dias. E o pretinho que não pode faltar, que deixa o pneu zerinho.
com esponjas também que acompanham aí todo esse pacote. Ele tá num valor promocional e bem legal, vai deixar para depois. Tem um link na descrição desse vídeo e também um comentário fixado. Cuida do seu carro, pô, não fica vacilando não e vamos voltar pro vídeo. E é aqui que está a parte que muda tudo no funcionamento de um motor a gasolina. O nome da resposta é Skyactiv Z, um 4 cilindros de 2,5 litros movido a gasolina. E a promessa que vem com ele soa, à primeira vista, como uma impossibilidade técnica. Enquanto a nova regulamentação tira cerca de 30% da força dos concorrentes, a Mazda promete entregar esse motor mantendo a mesma potência que tinha antes das regras existirem. Não é um motor que perde menos, é um motor que, no papel, não perde nada onde todos os outros perdem 1/3. A chave para isso tem um nome técnico, combustão Lambda 1. Lambda é só a forma de medir a relação entre ar e combustível dentro do cilindro. Quando esse valor chega exatamente a 1, a mistura está no ponto perfeito, a quantidade exata de ar para queimar toda a gasolina, sem sobras e sem faltas. Em linguagem direta, é o momento em que cada gota de combustível queima por inteiro e nada é desperdiçado. O detalhe é que atingir esse ponto sozinho não é o difícil. Qualquer motor moderno consegue numa janela estreita de funcionamento. O verdadeiro problema, aquele que ninguém tinha resolvido bem, é manter esse ponto perfeito ao longo de uma faixa ampla de rotação e de carga, em subida, em retomada, em aceleração forte e não apenas num regime de cruzeiro controlado. E a Mazda não parou na combustão. O segundo pilar do motor é uma tecnologia de isolamento térmico. Todo motor à explosão joga fora uma quantidade enorme de energia na forma de calor, pelo escapamento, pelas paredes do cilindro, calor que simplesmente se perde no ar. O Skyactiv Z foi projetado para capturar essa parte de calor que normalmente vira desperdício e reaproveitá-lo como energia útil, em vez de deixá-lo escapar. O terceiro pilar é o que costura tudo. Esse motor já nasce casado com um sistema híbrido e essa eletrificação parcial não é um detalhe de marketing, é justamente o que permite ao motor sustentar aquela queima ultra econômica sem perder respostas, porque o motor elétrico cobre os momentos de demanda em que a combustão pura tropeçaria. A estreia dele está marcada para o fim da década, no novo CX-5 híbrido, e a Mazda já deixou claro que essa mesma base de combustão vai migrar depois para os motores 6 cilindros em linha e até para o lendário motor rotativo. E talvez você esteja se perguntando por que esse motor, se é tão bom assim, não existia até agora. A resposta é desconfortável e vamos chegar nela. Porque a primeira vez que a Mazda tentou alcançar exatamente esse ponto, ela falhou. Mas antes disso, pense no que isso significa na prática, porque o motor é só metade da história. A outra metade é o que ele destrava para uma empresa inteira. Quando você tem uma única arquitetura de combustão que funciona, do 4 cilindros aos 6 cilindros, a Mazda deixa de manter várias famílias de motores diferentes, cada uma com seus próprios custos, suas próprias peças, sua própria engenharia. Ela passa a simplificar a linha inteira em torno de uma só base. A empresa fala em cortar pela metade o número de centrais eletrônicas, as SUs e em reduzir a quantidade de software embarcado. Menos componentes para desenvolver, menos coisas para dar errado, custo de desenvolvimento diluído em uma arquitetura única em vez de espalhado por várias. E o resultado dessa conta é um motor que consegue sobreviver à regulação sem obrigar a Mazda a apostar tudo numa migração imediata e bilionária para o elétrico. Algo que uma fabricante do tamanho dela simplesmente não teria fôlego de caixa para fazer da mesma forma que os gigantes. Mas o ponto estratégico mais importante é outro, e ele é fácil de passar batido. Pela primeira vez, a Mazda vai ter um sistema híbrido próprio, de arquitetura paralela desenvolvido dentro de casa. Hoje, o híbrido que equipa um modelo como o CX-50 vem de um sistema licenciado da Toyota, e esse acordo de licenciamento de curto prazo tinha expirado antes de a Mazda ter um sistema híbrido próprio pronto para assumir o lugar. O Skyactiv Z é exatamente a peça que fecha essa lacuna e que tira a Mazda da dependência de um rival muito maior. Enquanto a maior parte do setor escolheu uma única direção e correu para ela, a Mazda fica com combustão, híbrido e elétrico vivos ao mesmo tempo e deixa para os concorrentes um problema de planejamento que eles não tinham previsto. E, falando nos concorrentes, é justo reconhecer o que eles fizeram, porque eles não são nada bobos. A Toyota se blindou com uma das maiores e mais respeitadas linhas de híbridos do planeta. A Honda empurrou com força na direção do elétrico.
As duas são empresas competentes com escala que a Mazda não tem e que estão anos à frente em volume de produção. Quando você olha os números que viraram referência no segmento, um RAV4 híbrido fazendo na casa de 17 km por litro, um CR-V híbrido logo atrás, fica claro que esses carros definiram um padrão que todo o resto persegue. Essa é a narrativa pública e ela é até que verdadeira. E aqui está o que a narrativa conveniente também deixa de fora. Toyota e Honda se diversificaram comprando complexidade, mais sistemas, mais fornecedores, mais dependências, mais peças para gerenciar. A Mazda fez o caminho oposto, apostou em simplificar e em arrancar o máximo de uma única arquitetura de combustão. E não é a primeira vez que essa teimosia aparece. É bom lembrar que a Mazda é a empresa que insistiu no motor rotativo por décadas, quando o mundo inteiro já tinha decretado que aquilo estava praticamente morto. O que parecia atraso, com o tempo virou identidade. E essa parte não é especulação de quem está de fora. Os próprios engenheiros da Mazda contam que, mesmo hoje, ao trabalhar lado a lado com outras fabricantes, eles ainda ouvem o quanto os rivais ficaram impressionados com a decisão da Mazda de apostar na taxa de compressão como caminho, numa época em que praticamente ninguém mais acreditava que valia a pena insistir nisso. Quem confirma é Masahisa Yamakawa, no Centro de Pesquisa Técnica da Mazda, uma das figuras centrais no desenvolvimento desses motores. Foi essa aposta, considerada quase excêntrica na época, que levou o motor a gasolina da marca de uma compreensão comum na faixa de 10 ou 11 para 1 para o patamar de 14 para 1, muito acima do convencional. Só que essa confiança esbarra em uma pergunta que a própria Mazda precisa responder, porque a marca já prometeu o motor perfeito uma vez antes e não entregou. O nome dessa promessa anteriormente se chamava Skyactiv X e na época ela foi vendida como nada menos que o santo graal da combustão. Era o primeiro motor de produção do mundo capaz de alternar entre dois mundos, a ignição por compressão, como num diesel, e a ignição por centelha, como em um motor a gasolina comum. A Mazda batizou a tecnologia de SPCCI e a ideia era de fato revolucionária. Prometia algo entre 20 a 30% mais economia, entregava 183 cavalos e 240 Nm de torque, contra 120 cavalos e 213 do motor convencional equivalente, e fazia isso em uma taxa de compressão altíssima, de 15 para 1, depois de ter começado em impressionantes 16,3 para 1. No papel era espetacular, no mercado foi um fracasso. O motor custava cerca de 700 mil ienes, a mais que um motor convencional, um sobrepreço que afastou os compradores. Vendeu pouco, e o golpe definitivo foi o que ele nunca chegou nos Estados Unidos, o mercado que sozinho representa cerca de 30% das vendas da marca. A tecnologia que deveria salvar a combustão acabou presa em apenas dois modelos, o Mazda 3 e o CX-30, em alguns mercados. A revolução prometida virou, no fim, uma nota de rodapé na própria história da empresa. Mas tem também uma parte dessa história que deveria tirar o sono dos engenheiros da Mazda. É que o Skyactiv Z é a segunda vez que a empresa promete entregar o motor a gasolina definitivo. E o contra-argumento da Mazda, o motivo pela qual a conta ainda pode fechar dessa vez, é que o Z aprendeu com o fracasso do X. Em vez de uma tecnologia cara, exótica e difícil de produzir, ele aposta em uma arquitetura mais simples, casado com o híbrido, pensado para escala e para custo desde a primeira linha de projeto. A pergunta que fica em aberto e que define todo o risco dessa aposta é honesta. Entre o anúncio de um motor e o carro de fato rodando na rua, existe um intervalo de anos, e a promessa central, a de manter a potência cheia mesmo sob a Euro 7, ainda não foi comprovada de forma independente por ninguém de fora da Mazda. A empresa já errou esse alvo uma vez, ninguém pode garantir que não vai errar de novo. Pense então como isso se parece quando sai do papel. Em algum momento no fim dessa década, o motorista vai girar a chave e dar partida num motor a gasolina, numa época em que metade do mundo já tinha praticamente decretado que o motor a gasolina não teria mais futuro algum. Sob o capô, a queima Lambda 1 vai aproveitando cada gota de combustível até o fim. O calor que em qualquer outro carro iria embora pelo escapamento, ali vira energia de volta. E o sistema híbrido próprio da Mazda sustenta em silêncio exatamente a força que a legislação tentou arrancar do motor. A combustão nunca esteve condenado
condenado pela física, ela foi condenada por uma regra, e a Mazda foi a única que apostou de verdade contra essa sentença, meio trilhão de ienes desviados do carro elétrico. A própria obra-prima anterior sacrificada no caminho, tudo para provar uma coisa só, que o motor a gasolina ainda tinha um último capítulo e que ninguém mais teve coragem de escrever. Só que muitas chinesas estão com a mesma coragem. Uma delas, a Xiaomi, com uma estrutura de chassi revolucionária que sai de fábrica a cada 72 segundos. E o que impressiona é que em pouco tempo atrás eles faziam patinetes elétricos e smartphones. Eu te conto mais disso tudo nesse próximo vídeo que já começou. Eu te vejo já e lembre-se que a gente está soltando 2 vídeos por semana agora.